Está reaberta a sessão. Vamos prosseguir no recurso extraordinário 407-688. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, ouvi com atenção os votos proferidos pelo ministro César Peluso, ministro Eros Grau, ministro Joaquim Barbosa, ministro Carlos Brito. De fato, o texto constitucional consagra expressamente o direito de moradia. Do que depreendi do debate, não me parece que qualquer dos contendores tenha defendido aqui a ideia de norma de caráter programático. Cuida-se sim de se indagar sobre o modus faciendi, a forma de execução desse chamado direito de moradia. E aqui nós estamos diante de uma garantia que assume contornos de uma garantia de perfil institucional, que admite, por isso, múltiplas possibilidades de execução, sem negar que eventuais execuções que venham a ser realizadas pelo legislador possam traduzir eventuais contrariedades ao texto constitucional. No caso, não parece, tal como já apontado pelo ministro Peluso, que isso se verifique. Não me parece que do sistema desenhado pelo texto constitucional decorra a obrigatoriedade de levar-se a impenhorabilidade a tal ponto. Já o ministro Joaquim Barbosa destacou que aqui se enfrentam princípios, eventualmente, em linha de colisão, e nós não podemos deixar de destacar e de ressaltar um princípio que, de tão elementar, nem aparece no texto constitucional, que é o princípio da autonomia privada, da autodeterminação das pessoas. É um princípio que integra a própria ideia ou direito de personalidade. Portanto, embora reconheça no artigo 6º, no direito de moradia, a criação ou a possibilidade de imposição de deveres estatais na constituição de modos de proteção a essa faculdade desenhada no texto constitucional, não consigo vislumbrar na concretização que lhe deu a lei a violação que se aponta. De modo que, nesses termos, eu acompanho o ministro Peluso em provendo o recurso extraordinário. Ministra Grace. Presidente, também eu ponho face a face os princípios constitucionais que asseguram a proteção mais ampla à família, já que, nesses casos, a impenhorabilidade do bem de família, ela objetiva não apenas defender a pessoa individual daquele responsável pela obrigação, mas sim ao âmbito maior da família. Eu pondero esse valor, mas pondero também, com base nas razões brilhantemente desenvolvidas pelo ministro César Peluso, que a Constituição busca assegurar exatamente um amplo acesso à moradia, e este amplo acesso à moradia pressupõe as condições necessárias à obtenção dessa moradia, seja no regime de propriedade, seja no regime de locação ou de arrendamento, como prefere a Constituição portuguesa. Ponderando todas essas razões, eu peço vênia aos eminentes colegas que divergem, mas acompanho o relator. Presidente, observo, presidente, que em jogo está a inconstitucionalidade em si do inciso 6º do artigo 3º
da Lei 8.009, de 90, com a redação imprimida pela Lei 8.245, de 91, e que excluiu, no campo da legalidade, da penhora, o bem dado ante a fiança, fiança concedida especificamente em contrato de locação. Por isso, excluo de início a possibilidade de nós cogitarmos aqui de acordo com duplo fundamento, fundamento legal e fundamento constitucional. A lei realmente é explícita e a Corte de Origem, ao prolatar a decisão, afastou a incidência do artigo 6º da Constituição Federal, considerada a redação decorrente da Emenda Constitucional número 26 de 2000. Mas preocupa-me a circunstância de abrirmos uma exceção quanto ao exame de constitucionalidade ou não de ato normativo, sem ouvir antes, como reclamado pelo regimento interno, a Procuradoria-Geral da República. Suscito, sei que na dinâmica dos trabalhos essa ótica é uma ótica isolada, suscito o problema e peço apenas que Vossa Excelência consigne que eu levantei. Surge a problemática. O artigo 6º da Constituição Federal, ao referir-se à moradia, confere não a moradia em si, porque moradia nós podemos ter ante contrato de locação, ante contrato de comodato e pelas mais diversas formas. Confere em si a intangibilidade da propriedade, propriedade como bem único da família? A resposta para mim é negativa. Não fosse a Lei 8.009, nós não teríamos sequer como emprestar esse alcance considerado bem do proprietário executado por dívida diversa, dívida própria, dívida assumida por ele na forma direta. Mais do que isso, presidente, a referência no artigo 6º, e aí considerada a redação primitiva, ao trabalho, e o trabalho gera a própria subsistência, mediante a percepção de salário. O que é que nós temos quanto ao salário? Nós temos, e o trabalho aqui está em pé de igualdade com a moradia, e se eu pudesse dar um peso maior, eu daria um peso maior à fonte da própria subsistência, que é o trabalho. Nós temos uma previsão que a proteção ao salário é na forma da lei, a demonstrar que não encerra a referência à moradia contida no artigo 6º, por mais linear que seja o significado emprestado, a proteção à propriedade em si. Por isso, eu peço vênia aos ministros Eros Grau e Carlos Aires Brito para desprover o recurso interposto. Não desprover, entendendo que, e aí a declaração, entendendo que o inciso 7 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, com a redação decorrente da Lei 8.245 de 91, é constitucional. Senhor presidente, o exame da controvérsia jurídica suscitada nessa sede recursal extraordinária faz instaurar instigante discussão em torno de tema impregnado do mais alto relevo constitucional, consistente na análise da eficácia tanto horizontal quanto vertical do direito à moradia, enquanto projeção expressiva dos direitos fundamentais elencados no texto da Constituição da República. A questão constitucional em debate no processo em julgamento estimula reflexões, inicialmente, em torno do tema pertinente à eficácia externa ou eficácia em relação a terceiros dos direitos, liberdades e garantias, também denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais na ordem jurídico-privada.
a que o eminente ministro Gilmar Mendes dedicou páginas valiosas de sua fecunda elaboração doutrinária, podendo resumir-se em seus elementos essenciais a seguinte indagação que, formulada por José Joaquim Gomes Canutilho, bem delineia o aspecto central da matéria em análise. Diz o ilustre jurisconsulto português: em termos tendenciais, o problema pode enunciar-se da seguinte forma: as normas constitucionais consagradoras dos direitos, liberdades e garantias e direitos análogos devem ou não ser obrigatoriamente observadas e cumpridas pelas pessoas privadas, individuais ou coletivas, quando estabelecem relações jurídicas com outros sujeitos jurídicos privados? Na verdade, sabemos todos que o Estatuto das Liberdades Públicas, enquanto complexo de direitos, de poderes e de garantias, não se restringe à esfera das relações verticais entre o Estado e o indivíduo, mas também incide sobre o domínio em que se processam as relações de caráter meramente privado, o que permite reconhecer que os direitos fundamentais projetam-se por igual numa perspectiva de ordem estritamente horizontal. Cumpre considerar por isso mesmo, e até mesmo para efeito de exame da questão em análise, a advertência do ilustre magistrado gaúcho Ingo Wolfgang Zarlet, cujas observações acentuam que o debate doutrinário em torno do reconhecimento ou não de uma eficácia direta dos direitos e garantias fundamentais, com projeção imediata sobre as relações jurídicas entre particulares, e é o de que se cuida no caso presente, assume um nítido caráter político e ideológico, assim caracterizado por esse mesmo autor. Diz ele: uma opção por uma eficácia direta traduz uma decisão política em prol de um constitucionalismo da igualdade, objetivando a efetividade do sistema de direitos e garantias fundamentais no âmbito do Estado Social de Direito, ao passo que a concepção defensora de uma eficácia apenas indireta, portanto, dependente de necessária interposição concretizadora do legislador, encontra-se atrelada ao constitucionalismo de inspiração liberal burguesa. A Constituição do Brasil, ao positivar a Declaração de Direitos, proclamou, dentre aqueles impregnados de caráter social, o direito à moradia, assim qualificado de modo explícito pela Emenda Constitucional 26, de 14 de fevereiro de 2000. Alguns autores, inclusive, qualificam o próprio direito à moradia como uma das expressões mais relevantes dos direitos da personalidade. Cabe assinalar no ponto que o direito à moradia, que representa a prerrogativa constitucional deferida a todos, nos termos do que dispõe o artigo 6º da Constituição Federal, qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se mesmo à noção de direitos de segunda geração. O sentido de fundamentalidade do direito à moradia, que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma relevante expressão das liberdades reais ou concretas, faz com que recaia sobre o Estado um vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tal prerrogativa básica. Não basta que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito, como o direito à moradia, se qualifica como uma prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir do Estado a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional, ou então, prestação que torne
prestação normativa, prestação de caráter legislativo, que torne objetivamente imune a atos de expropriação forçada em processos de execução o único imóvel residencial pertencente ao morador. Nesse contexto, a garantia de um patrimônio mínimo, para usar a expressão da tese de concurso do eminente professor Luiz Edson Fachin, vê-se respeitada pela instituição, por parte do Estado, do bem de família, em ordem a preservar a intangibilidade do imóvel único pertencente àquele que o habita, ou, como no caso, ao fiador de um contrato de locação. A essencialidade do direito à moradia é também reconhecida por declarações internacionais que o Brasil subscreveu ou a que nosso país aderiu, valendo referir, dentre eles, a própria Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada em 10 de dezembro de 1948 pela Terceira Assembleia Geral da ONU, artigo 25, e o próprio Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 11, que dispõe sobre o direito à moradia como expressão de um direito fundamental que assiste a toda e qualquer pessoa. Na realidade, a Constituição da República nada mais reflete senão a preocupação que o próprio Estado brasileiro vem externando no plano internacional, tanto que o Brasil assumiu, nesse âmbito, compromissos inequívocos, de cuja implementação depende a efetiva concretização dessa prerrogativa básica, reconhecida às pessoas, tal como resulta, segundo observa Sérgio Iglesias Nunes de Souza, em monografia dedicada a esse tema, dos termos da Agenda Habitat, estabelecida na Conferência do Habitat II de Istambul, em meados da década de 90, segundo a qual os governos devem tomar apropriadas medidas para promover, proteger e assegurar a plena e progressiva realização do direito à moradia, em conformidade, aliás, com o que já dispõe o próprio inciso 9º do artigo 23 da Constituição brasileira, sendo da competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, tutelar o direito à moradia. E é evidente que essa tutela assume múltiplas projeções no plano normativo, uma das quais a instituição do bem de família, que encontra fundamento não apenas positivo, mas axiológico no texto da Constituição, quando se visa, quando se tem presente a própria teleologia da norma que inspirou o legislador a estabelecer um círculo de proteção em torno do único imóvel residencial de determinada pessoa. Nesse contexto, torna-se relevante observar, na linha da reflexão feita pelo eminente professor Luiz Edson Fachin, nesse texto dedicado à análise do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, que se impõe ao Estado dispensar tutela efetiva, real, plena e concreta às pessoas, notadamente àquelas postas à margem das grandes conquistas sociais, assegurando-lhes a proteção do patrimônio mínimo, fundada, tal proteção, em postulados inderrogáveis, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que representa, enquanto um dos fundamentos da República, valor revestido de centralidade em nosso sistema constitucional, devendo, por isso mesmo, com apoio na solidariedade social, que também traduz um dos objetivos fundamentais do Estado Social de Direito, legitimar interpretações, como aquelas expostas pelos eminentes ministros Eros Grau e Carlos Brito, que objetivem destacar o necessário respeito ao indivíduo, superando-se desse modo, em prol da subsistência digna das pessoas, restrições que possam, eventualmente, comprometer e frustrar a eficácia de um direito
tão essencial como da intangibilidade do espaço doméstico em que o ser humano desenvolve a sua personalidade, a sua vida e vive com a sua família. Daí a advertência de que se delineia, no âmbito do nosso sistema jurídico, hoje, um novo paradigma a ser observado pelos elaboradores e também pelos aplicadores da lei, pois, como bem assinalado pela professora Maria Celina Moraes, no Estado Democrático de Direito, delineado pela Constituição de 1988, que tem entre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o antagonismo público-privado perdeu definitivamente o sentido. Os objetivos constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de erradicação da pobreza colocaram a pessoa humana, isto é, os valores existenciais, no vértice do ordenamento jurídico brasileiro, que, de modo tal, é o valor que conforma todos os ramos do direito. Daí decorre a urgente obra de controle, de validade dos conceitos jurídicos tradicionais, especialmente os do direito civil, à luz da consideração metodológica que entende que toda norma do ordenamento deve ser interpretada conforme os princípios da Constituição. Desse modo, a normativa fundamental passa a ser a justificação direta de cada norma ordinária que com aquela deve se harmonizar. Justificável desse modo, senhor presidente, a ponderação feita pelo eminente ministro Carlos Veloso, em decisão proferida no julgamento do RE tal, quando, ao reconhecer monocraticamente a impenhorabilidade do único imóvel residencial do prestador de fiança locatícia, assegurou-lhe a proteção constitucional fundada no direito à moradia e concretizada na tutela estatal do bem de família, tendo como insubsistente a ressalva constante do inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, na redação dada pela Lei 8.245 de 91. Disse então o eminente ministro Carlos Veloso: em trabalho doutrinário que escrevi, registrei que o direito à moradia, estabelecido no artigo 6º da Constituição, é um direito fundamental de segunda geração, direito social que veio a ser expressamente reconhecido pela Emenda Constitucional 26 de 2000. O bem de família, vale dizer, a moradia do homem e de sua família, justifica a existência de sua impenhorabilidade. Vossa Excelência me permite? Pois não? Esse artigo 6º, tão reiteradamente citado pelo ministro Veloso, ele vem num contexto constitucional de nítida densificação do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o terceiro fundamento da República. Ou seja, esses princípios constitucionais não são fórmulas ocas ou vazias. A nossa Constituição se caracteriza por uma primorosa normatividade. Nós podemos até dizer que não há déficit de normatividade nesse campo dos direitos fundamentais, mas, infelizmente, na prática jurisdicional, há um déficit de concretitividade ou de aplicabilidade. Quando Vossa Excelência fala do valor da moradia única, eu me lembrei agora do artigo 183 da Constituição, que instituiu o chamado uso capião extraordinário. Sim, é verdade. E cuja dicção é tão clara, né? Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Daí porque eu fiz questão de enfatizar também o conteúdo do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, porque ele qualifica a moradia como necessidade vital básica. Ora, é o artigo 7º, inciso 4º. Há de se extrair daí uma consequência jurídica, assim, na linha do pensamento de Vossa Excelência, concreta. E eu até acrescentaria a referência ao inciso 26
do artigo 5º da Constituição da República, que, tendo presente essa preocupação e a necessidade de se dar efetiva concreção a esse valor básico que reside no reconhecimento da essencial dignidade da pessoa, prescreve que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, este é um conceito presente sempre, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. A contrário senso, se não for uma pequena propriedade explorada pela família... Não, e para débitos decorrentes da atividade produtiva, então somente em relação... Então, Vossa Excelência acompanha a divergência? Não, eu ainda pretendo concluir, senhor presidente. Gostaria. Não é? Obrigado. Mas eu, prosseguindo, senhor presidente, e fazendo referência à decisão monocrática do eminente ministro Veloso, sua Excelência afirma que essa impenhorabilidade decorre de constituir a moradia um direito fundamental. E também menciona a contradição que vê e constata na Lei 8.245 de 91, que, excepcionando o bem de família do fiador, sujeitou seu imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar à penhora. Não há dúvida que a ressalva trazida pela Lei 8.245 de 91, inciso 7º do artigo 3º, feriu de morte o princípio isonômico. É certo, como bem salientou o eminente ministro César Peluso, em seu magnífico voto, que esse não é um dos fundamentos que animam o presente recurso extraordinário, mas representa um motivo que, enfim, merece, ao menos, uma particular referência, pois não? Se me permite. Claro. Se nós, na verdade, pudéssemos adotar como premissa básica a ideia de que a impenhorabilidade tem essa dimensão, talvez devêssemos avançar para considerar não recepcionados, mas, na verdade, aí talvez devêssemos avançar até para considerar inconstitucional, sim, porque Vossa Excelência também já o disse, que seria a concretização do princípio da dignidade humana, não só o inciso 7º, mas também todas as demais exceções. Sim. Veja que no artigo 3º, né, a lei diz: a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, né, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Pelo credor da pensão alimentícia, é outra hipótese também, em que se faz uma notória valoração, em razão até de temas que nós já conhecemos, né? Para a cobrança de impostos predial, veja que curioso, para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função de imóvel familiar, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade. Isso já são os 5 incisos iniciais. E, por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Cada uma dessas exceções, na verdade, contém uma valoração ou uma ponderação realizada pelo próprio legislador. Até na hipótese do produto de crime, veja Vossa Excelência, que se levou ao bem de família, que não é apenas do proprietário, a possibilidade de execução. É assim que... Né, sim. Pois é, esta... será enfrentado sim, eu apenas analiso neste caso concreto... Sim. Nós vamos acabar chegando à incapacidade civil do proprietário de bem de família. Embora algumas das exceções tenham, inclusive, tenham apoio, na verdade, também em valor constitucional, como, por exemplo, a execução por débito alimentício, valor constitucional que também se apoia numa necessidade vital
não é, como o direito à própria subsistência física, e que também decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, na verdade, há algumas exceções que podem até legitimar-se em face do próprio ordenamento constitucional. Mas, de qualquer maneira, essa não é a questão que está em debate. Mas o fato, senhor presidente, eu concluo o meu voto fazendo uma referência explícita à questão do inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009, de 90, e rememorando aqui a observação que o eminente ministro Eros Grau fez a propósito dessa circunstância, dessa absoluta incongruência. O fiador sofre, nos termos da exceção legal, a incidência do vínculo processual da penhora, mas ele não pode voltar-se regressivamente contra aquele a quem ele prestou, em favor de quem ele prestou a garantia. Faço algumas outras considerações, fazendo referência ao magistério da doutrina, à luz do direito civil constitucional, no sentido de que ele subroga-se nos direitos do locador. Sim. Consequentemente, ele não tem, se o locador não tem, não, mas o não próprio... tem contra o inquilino, ele também não... O inquilino de início, nós imaginamos que não tem a propriedade imóvel, né? E por isso, senhor presidente, consideradas essas razões, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Eros Grau e do ministro Carlos Brito. Presidente, o caso não é necessário enfatizar que o caso é angustiante e a divergência manifestada evidencia a sua grandeza. Confesso que me impressionou de início a generosa inspiração da decisão pioneira do eminente ministro Carlos Veloso no RE 352/940. E hoje, os magníficos votos proferidos pelos ministros Eros Grau, Carlos Brito e Celso de Mello. Cuida-se de saber da penhorabilidade, da validade, da penhorabilidade do bem de família do fiador de locação residencial. Mas creio que dar efetividade ao direito à moradia é que é o problema. Não só com relação às prestações positivas em relação ao Estado, mas também à chamada eficácia horizontal desse direito. E por isso, não consigo fugir ao problema posto pelo eminente relator, ministro César Peluso, de que viabilizar a locação residencial é modalidade de concretização desse direito fundamental à moradia. Dificulta-o, evidentemente, tornar ilusória a fiação dada pelo titular de um bem de família. Eu me enredei na fiação, entendeu? Sem a intenção de acertar, não. Eu errei Eu mesmo. repito a Vossa Excelência o que o presidente já dissera. Até na aberratio ictus, Vossa Excelência é nosso mestre. E revelou-me este significado da palavra fiação. E eu gosto de rir de mim mesmo para que eu não seja tomado jamais de empáfia, entendeu? Então, quando eu me pego na flagrância de um equívoco vernacular, eu rio de mim mesmo, com todo gosto, podem acreditar. Com todas as vênias de mestre Eros Grau, eu creio que não se trata aqui de ceder a imperativos do mercado, mas de ter em conta a realidade circunstante da questão constitucional. A alternativa à fiação eficaz é enredar-se o inquilino à garantia bancária, inacessível à grande massa daqueles que não tem como realizar o seu direito à moradia
senão mediante o arrendamento do imóvel residencial. Em síntese, por isso... E o ato de favor do amigo. Sim, favor ilusório. Mais sincero e radical seria proibir a fiança, né? Eu, por isso, acompanho o eminente relator e nego o provimento do recurso. Eu também acompanho o relator. Recordo a importância desse tipo de decisão, que, aliás, o ministro Pertence já tinha fixado há algum tempo atrás e lembrado há algum tempo atrás, quando nós decidimos aqui a inconstitucionalidade de uma norma constitucional, ou a extensão de uma norma constitucional que havia afastado a limitação do salário maternidade. Lembra-se que a Constituição estabeleceu a limitação de todos os benefícios da Previdência Social, incluindo o salário, o auxílio maternidade. E o tribunal ficou muito sensível, o tribunal percebeu nitidamente de que admitir o teto, havia o relator iniciado o seu voto, o ministro Cidei Santos, que dizia que na licença maternidade a Previdência pagaria até o limite e o excedente ao limite para chegar ao salário de atividade seria pago pelo empregador. E nós chamamos a atenção e o tribunal reconheceu de que uma decisão dessa natureza inviabilizaria o mercado do trabalho da mulher. Por quê? Porque os empregadores não contratariam mais mulheres grávidas e criariam dificuldades ou estabeleceriam salários limitados ao teto. Nós temos que ter respeito no que diz respeito às normas constitucionais, no que refere às normas constitucionais, inclusive o direito constitucional, de que essas normas não são feitas para irreais, não são feitas para mundos virtuais, mas são feitas para mundos reais. E foi exatamente isso que o relator referiu. Ora, na medida em que entendêssemos, como pretende a minoria, de que este direito teria um direito oponível nessas circunstâncias, a consequência era exatamente a extração da possibilidade de locações de uma série de pessoas absolutamente necessitadas para tais. Por quê? Porque, evidentemente, que o risco seria onerado ao personagem através da fiança bancária ou mesmo da impossibilidade de locação. Lembrem-se toda a disputa que houve com a Lei 1.300, à época dos anos 60, que acabou inviabilizando o crescimento imobiliário e que depois teve que haver um vetor para viabilizar, com o Decreto-Lei 40, se não me engano, ou 4, Decreto-Lei número 4, que começou a viabilizar a liberação das locações na área comercial, até chegarmos à situação atual que deu um boom de crescimento de investimentos na área imobiliária, principalmente depois da Lei de Condomínios e Incorporações da década de 60. 64, que exatamente criou um mecanismo possível do financiamento. Ou seja, o tribunal não pode ficar insensível de que as suas eventuais trabalhos teóricos ou acadêmicos possam criar circunstâncias em que inviabiliza, inclusive, a própria desenvolvimento do setor e a abertura a moradias a todos. Então, sem mínima... Deixar expressa a minha adesão ao que me pareceu constar do voto do eminente relator, de que é claro que a penhorabilidade do bem de família pressupõe a inexistência de outras garantias suficientes. Na sequência, claro, na sequência é a última hipótese. Sem querer desqualificar minimamente que seja o vigor... Não é proteger o bem de família do Eros. Não é? Como sempre, Vossa Excelência é pragmático e finca suas observações na realidade, o que é um mérito. Eu entendo que a impenhorabilidade do bem de família, no caso dos autos, daria ao mercado uma oportunidade de exercitar outras fórmulas substitutivas. O mercado é muito inventivo, é muito criativo. Lógico, aí o ônus seria pago pelo locador. Não, encontraria meios e modos de resolver os futuros contratos de locação. Os bancos já descobriram. Os bancos já descobriram. O ministro Eros Grau sabe disso. Não, embora ele não saiba o valor que esteja pagando pela fiança bancária. Uma observação no voto de Vossa Excelência aos trabalhos acadêmicos. A minha postura aqui foi muito próxima da defesa da Constituição. Só isso. Não tem nada de acadêmico. Praticamente conseguiu. Aí o efeito seria o contrário. Ou seja, e é bom lembrar, por exemplo, as situações de efeitos das normas. Mas é que nós precisamos ter a preocupação exatamente com isso. Mas o assunto está vencido, eu acompanho o relator e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria,
conheceu e negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, ministro César Peluso, vencidos os ministros Eros Grau, Carlos Brito e Celso de Mello. Sim. Citei a audição da Procuradoria. Perfeito. O ministro Marco Aurélio faz consignar que entendia necessário a audiência da Procuradoria, tendo em vista a questão da constitucionalidade. Tá. Sou relator, aliás, pedivista, relator ministro pertence, habeas corpus 83.163. Mas eu creio, ministro pertence, que nós vamos deixar para outra sessão, porque este assunto é aquele assunto da suspensão condicional do processo, soma de verbo, é uma discussão longa. Tenho voto de Vossa Excelência, eu chamarei na próxima sessão. E agora já está avançado. Vossa Excelência que eu chamasse na próxima, porque nós temos casos. Chamamos na próxima, porque agora já são 5h30. Este é o problema da progressão. Progressão. Nós devemos ter 200 liminares. É a mesma coisa, então nós vamos fazer. A primeira turma, pelo menos, está implementando a liminar, né? E sobrestando os habeas. Exato. Quanto à progressão. Então chamaremos. Me dá pauta de amanhã. Pauta de amanhã. O que é isso aqui? Também não. Isso aqui é complicado. Então, menos complicado. Eu vou chamar uma ação direta de constitucionalidade do Estado do Paraná, em que eu sou relator, 2.639, requerente do governador do Estado do Paraná e requerido da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu deixaria isso para outra sessão, que é mais ampla. Aqui é uma situação curiosa, eu pediria atenção e a percepção clara dos eminentes colegas. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná promulgou a emenda constitucional número 14 e incluiu um artigo 40 da Constituição Estadual. Artigo 40. Aos terceiros de boa-fé serão indenizados todos os prejuízos materiais, inclusive perda ou cessação de renda, advindo de atos de exceção ocorridos no período revolucionário, desde que também haja resultado em benefício direto ou indireto do Estado do Paraná. Eu advirto desde logo que esse dispositivo tem fotografia. Parágrafo único. A verificação do direito e do valor dos prejuízos deverão ser realizados em pleito administrativo, etc. O fato é que aqui é uma regra, uma emenda constitucional, votada pela Assembleia Legislativa do Estado, que incluiu o direito à indenização daqueles bens confiscados pelos atos revolucionários e que tenham se revertido em benefício do Estado do Paraná. O então deputado Aníbal Cury, que foi diversas vezes presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, adquiriu em 1965 lotes de terra rural no município de Cascavel. Certidão do cartório do Registro de Imóveis e títulos documentos da cidade de Cascavel noticia que foi efetuado em 23 de junho de 1975, Aníbal Cury transfere este imóvel a Ayrton Maltauro e sua mulher, a título de compra e venda. Ele teria adquirido em 65 e, no mesmo ano, ele transfere. O novo proprietário procedeu ao loteamento da referida chácara, que passou a denominar-se loteamento Curitiba, nos termos da transcrição que eu refiro. Em 27 de abril de 68, o casal Aníbal Cury doou lotes a José Marcos de Almeida Forgiarini, porque o pagamento do preço da transferência de Aníbal Cury para esse eram lotes. Em 69, tal loteamento foi incorporado a título de confisco ao Estado por força do ato complementar 42 de 1969 e decreto 65.551 de 69, tudo do registro imobiliário. Em 26 de outubro de 70, em cumprimento ao mandado do secretário de Estado dos Negócios do Interior e Justiça, foi reintegrado o Estado do Paraná na posse do imóvel, que havia sido confiscado a Aníbal Cury, pelo artigo 1º do decreto 65.551. Em 19 de dezembro, o beneficiário da doação, porque Aníbal Cury doou esse patrimônio todo a José Carlos Forgieri, faz contrato de cessão de direitos mediante prestação de serviços ao senhor Antônio Reis. Pelo contrato de cessão de serviços
pelo contrato de cessão de direitos mediante prestação de serviço, o cessionário fica obrigado a tomar todas as providências necessárias ao recebimento da indenização respectiva, apresentando requerimentos ao Poder Público Estadual, mandando celebrar laudo dos valores dos prejuízos sofridos pelo cedente, José Carlos Fornieri, que havia recebido por doação de Aníbal Cury, e, enfim, promovendo todas as diligências necessárias ao recebimento do respectivo crédito. Quando for paga a indenização do produto líquido recebido, será feita uma distribuição da seguinte forma. 20%, eu descobri tudo. 20% para o cessionário e 80% para o cedente. 20% ficaria do valor da indenização para o cessionário e 80% para o cedente. Não, mas eu estou mostrando a origem da norma. Logo em seguida, em 21 de dezembro de 2001, o cessionário, o senhor Antônio Reis, encaminhou ao governador do Estado do Paraná pedir indenização em face do contido, aonde? Na emenda constitucional número 14 de 2001, que havia sido aprovada, e depois da aprovação é que houve a cessão do contrato. Trouxe laudo técnico de avaliação, etc., onde se atribuiu o valor de mercado ao imóvel de R$5 milhões. Desse laudo foi aberta a vista à Procuradoria do Paraná, que assim se manifestou, e aqui eu trago a manifestação da Procuradoria, onde mostra, digamos, as razões pelas quais essa situação ficou estabelecida. Depois, eu faço agora um histórico dessa legislação, para compreender o processo de confisco. Dispõe o ato institucional número 5, o Presidente da República, aqui os senhores conhecem o dispositivo. Depois veio o ato complementar 42, que determinou os confiscos em face de corrupções, etc. Depois veio o decreto 69 da União, de 65.551, onde estão todos os elementos dos atos confiscados, onde se faz o confisco da propriedade do senhor Aníbal Cury, residente em Curitiba, então industrial. Em todos os elementos, faço referência para registro, e depois disso há uma retificação, até que agora o governador do Estado do Paraná requer a declaração de constitucionalidade da emenda constitucional 14. Sustenta que a referida norma determina que seja concedida administrativamente indenização aos que foram atingidos por atos de exceção no período da ditadura militar, inclusive dispõe que tal indenização pode ser paga mediante compensação tributária. Trata-se de benefício não previsto na Constituição Federal, que estabelece expressa e taxativamente no ADC os benefícios que devem ser concedidos aos afetados por atos de exceção. Os artigos 8 e 9 da ADCT da Constituição Federal outorgaram anistia e conferiu benefício a pessoas que sofreram represálias e perseguições relativas ao exercício de atividade profissional, sindical, mandato eletivo e direitos políticos, que não foi o caso. A abrangência conferida pela emenda constitucional 14 paranaense aos prejuízos sofridos ao ultrapassar a delimitação promovida pela Constituição Federal, afronta o disposto no artigo 8º e 9 da ADCT, razão pela qual a emenda constitucional encontra-se eivada de vício, inconstitucionalidade, etc. Frise que a emenda, na medida em que estabelece no parágrafo único que a verificação do direito e do valor dos prejuízos deverão ser realizados em pleito administrativo, contraria também o artigo 9º da ADCT, eis que esse dispositivo constitucional determina que, para reconhecimento dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprove terem sido exceivados de vício grave, deve ser feito requerimento ao Supremo Tribunal Federal e não mero pedido administrativo ao Poder Executivo. Tendo sido a iniciativa e a promulgação da mencionado diploma legislativo, promovidos pela Assembleia Legislativa, vislumbra-se que a referida emenda encontra-se eivado vício, inconstitucionalidade, etc., vez que não se respeitou a iniciativa privativa do Poder Executivo, previsto no artigo 61, o qual exige lei formal e não emenda constitucional, seja pela usurpação da iniciativa privativa do Poder Executivo, seja pela afronta ao artigo 8º e 9º, é irrefutável, etc. E requereu eliminar a suspensão da norma. A Assembleia Legislativa informou, o presidente informou, que merece reservas a alegação de afronta aos artigos 8º e 9º, pelo fato de a norma impugnada não observar o paradigma federal, que vincula o Estado à Federação. Trata-se de veso já superado, concentrar-se na União, todos os poderes, etc. E ainda traz parecer da Procuradoria da República, da ADIM 104, que eu reproduzo. A AGU conclui pela improcedência da ação e o Ministério Público Federal, o parecer do senhor Procurador-Geral é no sentido da procedência da ação. É pela improcedência e o parecer da Procuradoria-Geral é pela procedência.
entendendo exatamente que se extrapolou essa situação. Eu, relatório, havia distribuído cópias dessa matéria para os eminentes relatores e eminentes colegas e passo ao voto. Faço aqui uma breve histórico dessa questão da anistia, para lembrar, um pouco longe, que anistia, que vinha da expressão grega, significa esquecimento. O primeiro registro de anistia que se tem na história data de 594 a.C., período de Solon, que concede essa anistia aos helenos. Estou vindo de longe, não vou chegar cansado, não se preocupe. Conforme ensina o professor Homero de Oliveira Costa, essa reintegração dos direitos perseguidos pelos tirânicos, que era exatamente o que ocorreu com Solon, lhe antecede e concede o perdão a todos os perseguidos, exceto aos condenados por traição e homicídio. Segundo Rui, em Roma, a concepção de anistia aparece sob o nome de generalis abolutio, com o significado de perdão, de esquecimento. Historicamente, portanto, é um ato eminentemente político com o objetivo de reconduzir a paz governamental. Com o poder político dos senhores feudais durante a Idade Média, os atos de tirania que se seguiram eram concedidos graças, conforme a vontade pessoal dos donos das terras, sem qualquer fundamento legal. Em seu livro, Roberto Ribeiro Martins, Liberdade para os Brasileiros e Anistia, nós temos a referência das razões da anistia no Brasil. É na Constituição Francesa, 1791, que faz a diferença entre graça e anistia. Aquela, a graça atribuída ao Presidente da República, e esta a competência da Assembleia Nacional. Nas Constituições brasileiras, a figura de anistia também se fez presente. Na Constituição de 1824, competia ao imperador concedê-la ou negá-la. Na Constituição de 91, há a previsão de competência privativa do Congresso em conceder anistia. Alterou-se a competência para a União concedê-la privativamente na Constituição de 34, o mesmo se repetindo na autoritária de 37. A expressão privativamente foi retirada da competência da União nas Constituições de 46, 67 e 88. Os artigos 8º e 9º da DCT prevêem os casos em que serão concedidos anistia com efeitos financeiros. Defende a AGU que os artigos 8º e 9º da DC são atos próprios da anistia política e que a Constituição paranaense cuidou da indenização em face da responsabilidade civil do Estado. Sustenta que não há vedação aos Estados de legislar, como fez o Estado do Paraná, por tratar-se de competência legislativa residual. Diz ainda que a norma impugnada trata apenas de matéria indenizatória, aqueles que sofreram atos de exceção no período revolucionário e que acarretaram esses mesmos atos benefícios diretos ou indiretos ao Estado do Paraná. Isso é a sustentação da Advocacia da União. A Constituição Federal não considerou anistia, mas esta é um instituto constitucional. Leio Rui. Não estando expressado entre nós, nos textos constitucionais, o conceito jurídico de anistia, onde havemos de tomar os elementos para reconstruir a intenção histórica do legislador constituinte, na história da instituição em nosso país e nas leis que a regiam quando se elaborou o Pacto Fundamental. Essa é a razão do relato histórico que li anteriormente. É da competência da União conceder anistia. Refere-se à anistia ampla, que pode incluir as hipóteses do artigo 150, parágrafo 6º, matéria tributária ou previdenciária, e dos artigos 8º e 9º da DCT. O legislador federal, ao tentar reparar o dano causado pelos atos de exceção, elaborou o disposto nos artigos 8º e 9º do ADCT. É a anistia em benefício daqueles que foram vítimas de atos de exceção institucionais ou complementares, que de alguma forma sofreram prejuízo em suas atividades profissionais, em seus direitos ou por motivos políticos. Alcançou também os trabalhadores da iniciativa privada, dirigentes e representantes sindicais, que foram punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. Lembram-se dos aviadores, lá, daqueles comandantes, dos decretos secretos, etc. Portarias reservadas. Exatamente, as portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica e tal. A Constituição Federal delineou os beneficiários e os benefícios por esses alcançados. Também fixou aqueles que foram cassados ou tiveram direitos políticos suspensos. No período de 15 de julho a 31 de dezembro de 69, por ato do então Presidente da República, a possibilidade de requerer ao Supremo Tribunal o reconhecimento dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido eivados de vício grave, que é o artigo 9º. Da leitura desses positivos constitucionais, verifica-se a prevalência de direitos individuais e humanos. A norma estadual, por sua vez, estabelece uma nova forma de anistia, mais ampla e abrangente que aquela prevista na Constituição Federal. Esse é o caráter que se dar. Ou seja, o patrimônio não volta. Eles não anulam o ato federal.
eles atribuem, criam uma obrigação ao Estado do Paraná a indenizar por ato que teria sido praticado pela União e que mandou incorporar no patrimônio do Estado do Paraná. É esse o caráter que se dar. Isto porque não há nenhuma previsão indenizatória na Constituição Federal àqueles que sofreram perda ou cessação de renda em razão do ato de exceção, e no caso de patrimônio. A hipótese da emenda constitucional número 14 do Estado do Paraná amplia o disposto da Constituição Federal. Se o ato de exceção houve, causador de dano, fora das situações constitucionais previstas, não será uma emenda constitucional estadual o caminho legal para buscar a reparação da indenização. De fato, pela própria natureza do ato de anistia previsto no artigo 8º e 9º da Constituição Federal, sua competência de concessão legislativa é exclusiva do Poder Constituinte Originário Federal, ou seja, seria daqui, e não de lá. Isto porque, muito embora seja previsão importante do ponto de vista da compensação financeira das vítimas de atos de exceção, é também claramente a aceitação excepcional de uma responsabilidade civil extraordinária do Estado por atos políticos do passado, que se destinavam à perseguição política e não a atos de corrupção. A repercussão política e financeira reveste este ato confessional de culpa do Estado excepcionalidade, porque o que a emenda constitucional diz é que o Estado tem culpa e que, portanto, tem que indenizar. Foi o que a emenda constitucional, claramente fotográfica, estabeleceu, e que, por isso, não admitiria interpretação extensiva e nem, ao menos, ampliação da parte do Poder Constituinte Estadual. Do contrário, com facilidade, ato de tamanha envergadura político-institucional de nosso Estado democrático de direito se vulgarizaria, e a sua previsão poderia se tornar instrumento de populismo, até mesmo de práticas da administração local em violação aos princípios da moralidade e impessoalidade, lembrando bem que a emenda constitucional, no seu procedimento, não está sujeita à participação do Executivo, com vetos, etc. Por isso mesmo, se tratando de indenização por atos de exceção, vale somente as regras estritas do artigo 8º e 9º do ADCT, sem possibilidade de ampliação de benefício e a criação de ônus para quem não praticou os atos anteriormente. Aliás, foi o que decidiu o Supremo, em recente caso julgado em 6 de 10 de 2005, da relatoria do ministro Eros Grau, ao E16, com acórdão ainda não publicado. Finalmente, o plenário do Tribunal já assentou esse entendimento em julgar exatamente a ampliação da anistia feita no Estado do Paraná. Eu me lembro que quem conheceu sabe muito bem como as coisas se estenderam no Estado do Paraná em face daquelas circunstâncias. Trata-se, neste caso, do recurso extraordinário 275.480, ministra Ellen Grace. Anistia, efeitos fandeiros, compatibilidade com o artigo 8º, parágrafo 1º e 5º do ato da disposição transitória, etc. Limitação dos efeitos financeiros da anistia ao período posterior à Constituição de 88, precedentes. Se o Conselho Federal estabeleceu como princípio a limitação no tempo dos efeitos financeiros da anistia, o Poder Constituinte derivado não pode passar esse limite. E, na expressão todas as vantagens, encontram tão só aquelas que são não excluídas pelo correspondente norma da Constituição Federal, porque no Estado do Paraná havia extindido. Então, por todo o exposto, e acompanhando o parecer do Procurador-Geral, declaro inconstitucional a emenda constitucional 14, de 10 de dezembro de 2001, no Estado do Paraná. Ministro Eros Grau. Acompanhe, Vossa Excelência. Ministro Joaquim. Me acompanho, quero só lembrar o seguinte, Excelência. Me parece que formalmente é bem inspirado o texto paranaense, na medida em que busca uma compensação. Naquilo em que o Estado se beneficiou como resultante de um ato de exceção, ele quer compensar materialmente, financeiramente. Porém, o voto de Vossa Excelência deixa claro que essa matéria foi normada pela Constituição Federal no ato das disposições constitucionais transitórias, em ordem a, me parece, sedimentar uma interpretação clara de que houve uma reserva de mercado legislativo. Ou seja, continuamos com a palavra mercado. É matéria que se inicia, é matéria que tem seu ponto de partida e ponto de chegada na própria Constituição Federal, mais precisamente nos artigos 8º e 9º. Concordo com Vossa Excelência quanto à inspiração abstrata, eu concordo. Inspiração abstrata parece boa. Em abstrata, sim, mas em concreto é terrível. Ministro, acompanho o voto, Vossa Excelência. Ministro Peluso. De acordo. Gilmar. De acordo. Ellen. Marco Aurélio. Pagamento pelo Estado e benefício a um só tempo decorrente desse pagamento. Até a redação é capenga, né, presidente? Exatamente. Acompanhe Vossa Excelência. Também eu, senhor presidente. Pertence. O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação e declarou inconstitucionalidade da emenda constitucional número 14 do Estado do Paraná. De 2001. É porque eu conhecia bem o assunto. Só pelo 8º ano.
Tá bom. Senhores, então, tendo em vista as circunstâncias que nós temos uma sessão administrativa, eu encerro a sessão e convoco para a sessão extraordinária de amanhã. Convido os colegas para passar o gabinete.